assim, todos juntos, hein? Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo. E ele respondia a todos: Ele vos batizará, Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo que não se apaga. Ele vos batizará. Irmãos, podemos citar, e nós vamos meditar em breve. Nós temos, por favor, contem aí no relógio de vocês 15 minutos, é o tempo que eu tenho para falar. Quando fizer 15 minutos, vocês vão começar a dizer: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, certo? Eu tenho exatamente, não tem mais 15, eu tenho 12 minutos. Contem aí, por favor. Nós temos exatamente 12 minutos para nos preparar para um grande Pentecostes que vai acontecer neste cenário. Amém? Amém? Irmãos, a promessa de Deus é sempre uma promessa extremamente profunda, que envolve um projeto de vida para nós, que envolve um projeto de amor para cada um de nós, que envolve um projeto de sentido para a nossa história, que envolve um projeto de vida plena e abundante. Mas esse projeto precisa ter um começo. Eu acredito que na vida de todos vocês esse projeto teve um começo, como somos a Renovação Carismática, num seminário de vida no Espírito Santo. Não é verdade? Não foi lá que a gente foi batizado no Espírito Santo pela primeira vez? Foi ou não? Foi. Foi ou não? Foi. Se foi, isso quer dizer que nós não precisamos mais ser batizados no Espírito Santo, né? Estou errado? Graças a Deus. Porque nós precisamos sim de um Pentecostes contínuo em nossas vidas. E eu dou glórias a Deus, vocês são maduros o suficiente na fé para compreender que isso é verdade. A palavra de Deus diz no versículo 15 assim: como o povo estivesse na expectativa. Irmãos, o Evangelho de Lucas, junto com os Atos dos Apóstolos, para o Fabrício, que é um estudioso da Bíblia, sabe muito melhor que eu, formam, ou se diz que formam um livro só. Foram construídos como um livro só. Lucas e Atos dos Apóstolos, para contar a trajetória de Cristo e depois a trajetória dos seus primeiros discípulos. Mas se diz que os dois livros, se vistos como uma obra só, direta, eles têm um protagonista. E aí, isso é uma compreensão, não sei se é unânime. Ao se olhar o livro de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos juntos, o grande protagonista desse livro é o Espírito Santo. Porque desde o primeiro capítulo, desde praticamente o início de Lucas, quando o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora, e o que é que acontece? Jesus concebe, se é concebido no ventre dela. Nos Atos dos Apóstolos, o tempo todo se repete a presença e a ação do Espírito Santo. Mas o que é que isso tem a ver com essa palavra? Ele nos batizará no Espírito Santo. Irmãos, nós estamos no começo do livro de Lucas. E aí, nesse começo desse livro, é preciso colocar as linhas gerais logo do que vai se suceder a partir de então. E pela boca de João Batista, o evangelista deixa claro uma das missões, uma das ações que Jesus veio cumprir. Ele
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam anteriormente. Havia um certo temor, não se tinha a ousadia de perguntar aos mestres da lei, ou de perguntar àqueles que entendiam da lei naquele tempo, se era certo que João traria um novo tempo, esse Espírito de Deus. O que é que João veio fazer? E aí João Batista vem dizer: irmãos, eu não sou Cristo, mas quando Cristo vier, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que significa isso? Irmãos, eu quero partilhar com vocês aquilo que isso significa na minha história. Não que a minha história seja muito melhor do que a de vocês, mas na minha história, ter sido batizado pelo Espírito Santo teve um sentido: mudar de uma cegueira, de uma indiferença, para uma visão ampliada das coisas. Deus curou em mim, eu não acredito que Deus tenha curado o coração, mas curou os meus olhos. Ser batizado no Espírito Santo para mim foi abrir os olhos para a sua presença. Abrir os olhos para a sua presença. Abrir os olhos para a presença de cada um de vocês aqui. Porque pode ter certeza disso. Como coordenador do Estado do Ceará, como articulador do Ministério Jovem do Nordeste, eu sonhei. Sonhar no sentido concreto da palavra. Eu sonhei com cada um de vocês aqui nessas cadeiras. Nós sonhamos. Nós sonhamos no sentido de vocês estarem aqui. Porque nós vimos que a presença de vocês aqui significaria uma mudança, como um chacoalhão, como uma reviravolta, uma mudança histórica, uma transformação. Onde vocês moram. Ao ser batizado no Espírito Santo, Deus me deu a graça de conseguir enxergar as pessoas. Eu confesso a vocês que até os 18 anos eu era um cara que vivia uma absoluta diferença. Eu não sentia dor pelo sofrimento do outro. Aquilo que passava na televisão de sofrimento, para mim, era como se fosse uma novela, é ficção, é longe de mim, não me interessa. Aquilo que passava nos programas policiais, as mortes dos adolescentes, dos jovens, na drogadição, na violência, era absolutamente diferente. Quem mandou? Eu continuei mandando. Aos 18 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Meu primeiro grupo não foi aos 18, eu comecei, mas o meu batismo no Espírito Santo foi no dia 27 de julho. Aos 18 anos, Deus abriu minha missão. Meu grupo de oração era na periferia de Fortaleza. Meu primeiro grupo foi, e nós tínhamos pessoas da favela mesmo, pessoas que tinham 2 mudas de roupa. Todo encontro elas iam, toda reunião elas iam com a mesma roupa. Sem brincadeira nenhuma. No primeiro dia, eu tive vergonha de pegar naquelas pessoas. Eu tinha certeza. Irmãos, hoje eu sou psicólogo já há 2 anos. E durante os 2 primeiros anos da minha atuação profissional, eu trabalhei em 2 municípios do interior do Ceará. E lá eu trabalhava com as pessoas mais pobres desse município. E eu acredito que foi por ter sido batizado no Espírito, por ter dedicado a minha formação profissional dentro do Ministério de Universidades Renovadas, dentro da renovação carismática, dentro do chamado do Espírito Santo, de um batismo, de um mergulhar no Espírito Santo. Foi por isso que, de uma total indiferença, eu consegui chegar a ver que todos nós sonhamos com a felicidade. Quem aqui quer ser feliz? O catecismo da igreja diz que esse desejo de felicidade